Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 11 de Abril e parece que no nosso Benfica há uma nova novela. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 11 de Abril e no dia 11 de Abril de 1912 o nosso Benfica jogava no campo das Laranjeiras e fazia uma partida amigável contra os franceses do Médoc, ou Vie au Grand Air do Médoc, como era conhecido o clube francês na altura. E embora o clube francês fosse assim um clube de grande nível, esta partida era apenas um jogo amigável, mas o Benfica alcançaria assim uma vitória estrondosa por um contundente 6-1. Sendo assim a primeira vitória do Benfica sobre um combinado estrangeiro. Não sei muito sobre a partida, a não ser que aparentemente Cosme Damião era treinador-jogador e para além de ter comandado os encarnados nesta sua primeira grande vitória frente a um combinado estrangeiro, também fez o gozo a pé, marcando assim um gol nessa partida. E agora sim vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que hoje estaremos em direto a partir das 9h30 no Zona DRS, o nosso podcast sobre Fórmula 1, onde estaremos a fazer o rescaldo do Grande Prémio de Suzuka no Japão e ainda a antevisão, eu sei que já está em curso, mas do Grande Prémio do Bahrein. Já foram-se os primeiros treinos livres, mas como sabem eu estive de férias, já regressei e assim sendo retoma assim a atividade no canal. Hoje teremos então o podcast de Fórmula 1 e amanhã teremos Bola ao Centro a partir das 9h30. Por isso eu já estou de regresso à base e também aqui os diretos ao canal. Mas agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Acidente na viragem. Dragões só conquistaram 16 pontos e são apenas sétimos na classificação da segunda volta. Entretanto, William Gomes sofre entorse no tornozelo e pode parar 3 semanas. E Diogo Costa deu conselhos ao guarda-redes mais novos. Aqui está então o Futebol Clube do Porto, parece não estar a ter uma boa segunda volta e há até quem já começa a questionar a figura de Martin Anselmi. Entretanto, ainda aqui no Braga, Banza e Fernandes agitam o mercado. Os goleadores brilham nos empréstimos e podem representar bons encaixes. Ainda aqui no Boa Vista, novo treinador após o Nacional, investigador Geraldo Lopes com móvel identificado no estrangeiro. Ainda aqui notícias sobre a Liga, Reinaldo ou Mendes sucedem a Proença. Eleições prometem votação equilibrada. Ainda aqui numa entrevista ao jornal O Jogo, vim para o Futebol Clube do Porto para ser campeão. Quem o garante é Tony Douglas, que foi à Ribeira para fazer assim esta entrevista. Ainda aqui no Sporting, na luta por Vagianidis, Leões melhoram a proposta pelo lateral direito. E no último adeus a Aurélio Pereira, com o plantel principal presente. E aqui está o Sporting também, após o desaire na Liga, mais preocupado com o mercado de transferências. Agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Rego é um dos maiores talentos do Seixal. Quem o garante é Luís Castro, que o orientou na formação e destaca a inteligência do avançado. E, entretanto, Tiago Gouveia feliz pelo regresso. É assim, meus amigos, como sabem, eu estive de férias esta semana e houve muita coisa a acontecer, grandes goleadas do Benfica. Aliás, a goleada frente ao Futebol Clube do Porto foi o último dia aqui que eu estive em Inglaterra antes de ir para lá de férias. Mas, entretanto, o Benfica já goleou o Tirsense por 5-0. Eu tinha dito que hoje iria publicar um vídeo sobre essa partida, mas ontem o meu voo atrasou-se e acabei por estar aborrecido no aeroporto e já deixei aqui disponível o vídeo que já saiu ontem, aliás, no período da tarde, onde falo também aqui, como é evidente, na boa atuação de João Rego. E também fiz um short onde falei sobre a formação e a importância da formação. Mas uma coisa é clara, o Benfica não pode ser feito apenas exclusivamente de formação. É um facto que tem saído bons jogadores nos últimos anos e o Benfica tem que conseguir encontrar o equilíbrio, não só de formar jovens estrelas, como é o caso de João Rego, mas também encontrar minutos suficientes, quer para as contratações, quer para a formação. E isso cabe a Bruno Lage. Até o momento, Bruno Lage, durante as últimas semanas, está a fazer um excelente trabalho e só espero que esta reta final da temporada continue assim nessa mesma toada, para podermos chegar ao final da mesma e levantar pelo menos mais 2 troféus. Essa, pelo menos, é a minha esperança. Agora sim, vamos então ver os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Leão vai à luta por Clayton. O avançado já foi abordado pelo Futebol Clube do Porto e tem novo interessado. O Benfica sondou o brasileiro do Rio Ave em janeiro e Forest e Olympiacos também estão dispostos a avançar.
Entretanto, Gyökeres só pensa no título, apesar do cerco do Arsenal. E ainda Harder sorri com o regresso ao trabalho. Tudo bem com Rui Borges. Pode só dar para 15 minutos nos Açores e Cláudio Pereira, ou aliás a nomeação de Cláudio Pereira gera indignação. E ainda a emoção no adeus a Aurélio Pereira. E aqui está, tal e qual como no outro jornal, aqui temos então Cleiton, no outro era Vagianidis, aqui é Cleiton, e temos então um Sporting bastante preocupado com o mercado de transferências, não só porque sabe que vão sair grandes estrelas do seu plantel, mas também porque na parte esportiva as coisas não correm da melhor forma. E assim sendo, a prensa da Cofina tem que ensalzar o seu Sporting da forma como pode. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Anselmi confia no núcleo duro. Agarra-se aos principais jogadores e William Gomes falha Casa Pia após um entorse no tornozelo direito. Ainda aqui no ciclismo, João Almeida voa no País Basco, ganha a etapa e veste amarela. E aqui está então o ciclista português com mais um grande desempenho. E aqui desde este humilde canal, os meus parabéns ao João Almeida. Ainda aqui na Liga Europa, Fonseca empata a Mourinho no Lyon 2, Manchester United 2. Temos ainda hoje o novo presidente da Liga, Reinaldo Teixeira ou José Gomes Mendes. Isto, sinceramente, sobre estes dois senhores não posso emitir uma opinião mesmo, independentemente de quem venha a ganhar amanhã, que saberemos e falaremos neste vídeo das capas. Sinceramente, não conheço o percurso de nenhum destes dois senhores. O que conheço sim é o nosso Benfica. E como tal, vamos lá então a novo destaque. Bruma virou costas a Laje. Amou por não ter entrado no clássico, mas os capitães chamaram o extremo à razão. O diferente ficou sanado e fez questão de treinar na folga. Ainda aqui sobre Bruno Lage, o técnico foi multado por mostrar os 4 dedos para a bancada do Dragão. O delegado confirma que não havia luz no balneário. Entretanto, Tiago Gouveia diz que vou estar muito melhor e 5 no-name boys ficaram em preventiva. Ora, ficou o Tiago Gouveia feliz e também eu fiquei bastante feliz como a maior parte dos benfiquistas, pois não só pelo regresso do jogador, mas também com a sua boa exibição, que embora só tenha entrado na segunda parte frente ao Tirsense, na minha opinião foi um dos melhores jogadores ou dos jogadores em maior destaque. Relativamente aqui a Bruma, a tal novela que eu falei no início do vídeo, não me preocupa muito, sou sincero. Acho bastante normal que um jogador da importância e da relevância de Bruma tenha ficado chateado por não entrar numa partida que ficará conhecida como uma partida histórica. Só mostra assim o cariz competitivo do jogador. É bastante normal que este tipo de jogadores queiram jogar todas as partidas, principalmente se estamos a falar dos grandes jogos. Relativamente aqui à situação de Bruno Lage aos 4 dedos, é assim, isto há que pôr em contexto. É um facto que não fica bonito Bruno Lage mostrar os 4 dedos para a bancada, mas também estava a ser alvo de provocações e, como tal, é bastante normal que o mesmo tenha respondido, pois não tem sido muito fácil a vida de Bruno Lage. Embora os resultados tenham sido bons, volta e meia é criticado, e se há coisa que é sempre, é vaiado nos estádios, principalmente quando defronta as equipas chamadas grandes. Enfim, vamos ver o último destaque dos jornais esportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Prestiani marca pontos. Bruno Lage tem um plano para o argentino que brilhou na taça. Benfica prevê crescimento sustentado para o jogador e a formação do Seixal a dar cada vez mais cartas. E isto é um bocadinho aquilo que eu tinha falado já ao longo deste vídeo, e quando eu fiz o short, é preciso encontrar um equilíbrio entre a formação e os jogadores contratados. Já tivemos o caso de Sheldrup, que parecia que estava com um pé fora do Benfica e neste momento é um dos jogadores em maior destaque. Embora tenha perdido algum fulgor nesta reta final do campeonato, à altura de janeiro, fevereiro, era dos jogadores que era assim mais importantes no ataque do Benfica. O Benfica tem que encontrar um equilíbrio entre estas jovens pérolas que encontra no mercado, entre os jogadores que compra que já são jogadores feitos, como é o caso de Aktürkoğlu ou Pavlidis, e também estes elementos da formação que se começam a destacar, como é o caso de João Rego, como é o caso de Bas Rami, como é o caso de Leandro Santos, este tipo de jogadores que têm alguma qualidade para fazer parte do plantel principal, ou inclusivamente aqueles que têm assim mais talento e que são apontados como estrelas promissoras para o futuro, é preciso encontrar um termo médio. Nem pôr logo os miúdos a jogar a tempo inteiro como titulares, pois isso não seria bom para a sua formação, nem também esquecer este tipo de jogadores. Por isso, é preciso ter um treinador em primeiro lugar que aposte na formação e depois encontrar esse equilíbrio, algo que não é nada fácil.
Ainda aqui no ciclismo, João Almeida a brilhar. Venceu a etapa da volta no País Basco e é líder da prova. Já na Liga a mesma vai a votos, quem sucede a Pedro Proença. E no Sporting, Trio Maravilha está de volta. Rui Borges vai voltar a contar, com Pedro Gonçalves ao lado de Gyökeres e Trincão. E entretanto o adeus do pai, do scouting português, no funeral de Aurélio Pereira. Já no Futebol Clube do Porto, maré baixa para PP. E na Liga Europa, empate a 2 entre Paulo Fonseca e Ruben Amorim. Eu sinceramente gostava de ter tratado deste assunto ontem no prolongamento, mas o meu voo atrasou e eu só cheguei à Inglaterra, já eram quase 2 da manhã. E como era evidente, não ia fazer um prolongamento a essa hora. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional, não há assim grandes destaques para o nosso Benfica, a não ser aqui o Brumo, esta situação da formação ou o castigo de Bruno Lage, mas sinceramente a mim o que me importa é, o Benfica neste momento está a atravessar um ótimo momento, muito graças ao bom trabalho de Bruno Lage e ao desempenho dos seus jogadores em campo. Só espero que o Benfica consiga continuar nesta toada bastante calma, mas bastante contundente, pois ao fim e ao cabo este mês de Abril vai ser complicadíssimo, com jogos praticamente 2 vezes por semana. Vamos ter ainda a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Tirsense no Estádio da Luz, e temos já jogo para o campeonato este fim de semana, e com algumas recepções complicadas e algumas deslocações complicadas. Por isso há que manter a calma, o foco no trabalho e continuar assim nesta boa toada. Pois se isso acontecer, de certeza absoluta que vamos chegar ao final do mês de Abril ainda com mais vantagem na liderança. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que hoje estaremos em direto a partir das 9h30 no Zona DRS, que é o nosso podcast sobre Fórmula 1, onde estaremos a fazer o rescaldo do Grande Prémio de Suzuka no Japão e ainda a antevisão do Grande Prémio do Bahrein, que vai acontecer este fim de semana. Por isso já sabem, se gostam de Fórmula 1 e querem ficar a saber um pouco mais de como é que vai correr este Grande Prémio no Bahrein, esta noite venham acelerar connosco a partir das 9h30 no Zona DRS. E sobre o futebol, amanhã teremos podcast em direto, também a partir das 9h30 no Bola ao Centro. Por isso já sabem, Fórmula 1 hoje, futebol amanhã. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!